Bora te atualizar também sobre Ryan. Jogador do Vasco recebeu proposta estratosférica da Rússia. Bom encontrar você aqui nesse sabadão para a gente dividir a nossa ansiedade, aquele nervosismo. Tá chegando a hora da grande decisão da Copa do Brasil. Peço a você o seu like. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Ryan. Vem do Rio de Janeiro a informação de que o Zenit está disposto a pagar 31 milhões de euros, ou cerca de 200 milhões de reais para contratar o meia atacante Cruz Maltino, informação trazida pelo Pedrosa. Mas, apesar das cifras gigantes, a maior oferta que o Vasco já recebeu pelo atleta, o Cruz Maltino decidiu rejeitar a proposta. Há uma convicção em São Januário de que se ficar até a metade do ano que vem, o Ryan vai valer bem mais do que isso. Até porque imaginam que ele possa até ser convocado para a seleção brasileira diante da grande performance com a camisa Cruz Maltina, 19 anos de idade e o jogador mais decisivo do Vasco ao longo da temporada ao lado do Leonardo Jardim. Representantes do Bayern de Munique da Alemanha também estiveram recentemente em São Januário para assistir ao jogador de perto. E diante desse cenário, deve pintar, num futuro não tão distante, a maior venda da história do clube. Hoje o Vasco aceitaria vendê-lo por 40 milhões de euros ou 259 milhões de reais. Já comenta quanto vai ser o jogo amanhã. Manda o seu palpite aqui porque ele é super importante. Se tiver a função hype o vídeo também. Vamos falar sobre coincidências e curiosidades desse confronto, final da Copa do Brasil, preparação para o jogo, lotação máxima no Maracanã, tudo isso e muito mais agora, já começando com as curiosidades e coincidências desse jogo. Você lembra que em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, o presidente era ex-jogador, ídolo do clube, Roberto Dinamite. Hoje é Pedrinho. Você lembra que no dia 21 de dezembro de 1997, o Vasco era campeão brasileiro, jogando no Maracanã e diante de um time paulista? Você sabia que todos os times nessa temporada que eliminaram o Fluminense no mata-mata bateram campeão? Flamengo estadual, Chelsea no Mundial de Clubes e Lanús na Sul-Americana. Qual foi o nosso adversário na fase semifinal da Copa do Brasil? São curiosidades, são coincidências. Quer mais uma? Em 97, o Cria, Edmundo, arrebentou no Campeonato Brasileiro. Foi artilheiro. Em 2025, o Cria, Ryan, está arrebentando, artilheiro da Copa do Brasil. São sinais, são números, são coincidências, são fatos que eu distribuo para você e divido com você, torcedor vascaíno. Que tal? É para pensar. Daqui a pouco, se eu lembrar de mais alguns aqui, eu vou dividir com você também. Tem uma outra coincidência que pela terceira vez o Vasco chega à final da Copa do Brasil e com um treinador que passou pelo Fluminense como jogador. Foi Renato Gaúcho em 2006, depois Ricardo Gomes em 2011 e agora o Fernando Diniz em 2025. São detalhes que vão trazendo elementos para essa grande decisão. 77 milhões de reais em jogo pelo título, vaga na fase de grupos da Libertadores, onde o Vasco voltaria 8 anos depois à competição internacional, vaga na Supercopa do Brasil em janeiro para enfrentar o Flamengo, já abrir com uma disputa de título para a próxima temporada e subir o sarrafo para grandes contratações em 2026. Indo para a Libertadores, o Vasco vai investir para trazer pelo menos 2 ou 3 importantes reforços para o time titular. Aliás, uma informação. Na última terça-feira, véspera da primeira partida final da Copa do Brasil, lá em São Paulo, no hotel do Vasco, alguns empresários passaram por lá para conversar com o Pedrinho, para conversar com o Felipe. Oi, sumido, tô aqui. Sabe aquele meu jogador que está na Europa, que não está muito em alta, tem idade boa, já frequentou a seleção brasileira, podia voltar, né? Vasco ir na Libertadores, o que você acha?
Esse papo rolou na concentração. O Vasco passou a ser novamente procurado por grandes players do mercado, trazendo nomes, sugestões para a próxima temporada. Mas tudo vai depender do resultado de amanhã. Indo para a Copa Libertadores, o investimento é aqui. Indo para a Sul-Americana, onde o Vasco já está garantido, o investimento diminui. Tudo dentro de uma responsabilidade financeira. O Vasco e o presidente Pedrinho, eles não abrem mão da responsabilidade financeira. O Vasco, inclusive, está sendo vigiado de perto pela Justiça, por conta da homologação que vai acontecer em breve da RJ, da Recuperação Judicial. O Vasco não vai fazer loucuras como outros clubes estão fazendo. Vi um vídeo até recente do Nicola dizendo que o Botafogo está à beira da falência. E há muito tempo eu venho falando sobre isso. Outras gestões temerárias, o próprio Corinthians, adversário do Vasco nesse domingo. Por tudo que acontece no futebol brasileiro, pela responsabilidade que poucos praticam, o Vasco merece demais ser coroado com o título. O título da Copa do Brasil será a coroação de um trabalho responsável, sério e que vai tirar da fila uma torcida que merece demais. Capítulo à parte, a torcida do Vasco é quem mais merece esse título de campeão da Copa do Brasil. Aliás, torcedor, União Brasil-Portugal, está no nosso hino essa palavra, que tanto eu já bati aqui no nosso vídeo, nos nossos conteúdos. E amanhã, mais do que nunca, precisamos dessa união, de jogar junto, jogar pelo Vasco da Gama. Bom, amanhã o time não terá Piton, né? Está fora da reta final, Puma vai na esquerda, a lamentar muito a gravíssima contusão, mais uma de joelho, LCA, ligamento cruzado anterior do cocão, boa sorte, boa recuperação para ele. Entre 8 e 9 meses para se recuperar, foi no aquecimento lá em Itaquera, no movimento que ele fez, prendeu, girou e rotacionou, né, como dizem os médicos, e arrebentou os ligamentos do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia, mas daqui a pouco estará pronto, como o Jair vai voltar também. Enfim, tantos outros jogadores que já passaram por isso, o próprio Paulinho, que vai para o banco amanhã. Mas assim, torcedor, o jogo de amanhã requer sacrifício, força máxima, restam 90 minutos. Nós nunca tivemos tão perto, tão próximo, até as palavras começam a falhar, de brigar por um título com reais condições de título. Desde 2011, que eu não vejo o Vasco com condições de brigar por títulos grandes. Claro que ganhamos os 2 estaduais e são títulos importantes, mas o tamanho da magnitude de uma Copa do Brasil, de voltar a Libertadores campeão e não indo para a fase anterior, como foi em 2018, que nós nos classificamos via brasileiro, que é difícil pra caramba também, em 17, mas voltar a Libertadores campeão. O Vasco volta a ser olhado assim, ó, de cima. Não de cima para baixo. Ah, quem tá chegando aí? Não. Opa, tá chegando um dos nossos. Senta aí, diretoria. Pode chegar. Você é dos nossos, você tá ali na plaquinha, você é campeão da Copa do Libertadores, veio como campeão da Copa do Brasil, botou mais de 100 milhões em reais em premiação, né, ao longo da competição. Porra! E aí? Vai investir, Pedrinho? Claro que vai, com responsabilidade. Só que antes, precisa ganhar do difícil time do Corinthians. Não vai ser fácil. O Vasco está montando estratégias. Ontem e hoje, no último treinamento, o Diniz está pensando, se vier com Garro, como é que joga o Corinthians? Se vier com Carrillo, que é a tendência, como vai jogar o Corinthians? Se der pênalti, der empate, vai para pênalti. E o Vasco está treinado e tem São Léo Jardim no gol. Eu confio pra cacete nesse time na final. E você, torcedor? Posso contar contigo? Amanhã, direto do Maracanã, com a melhor transmissão para você, com a mais emocionante e com a sua participação. Nenhum outro lugar você participa tanto quanto aqui no Fanático Vascaíno. Grande abraço, um excelente sábado e tá chegando a nossa hora. Tá chegando o domingo, dia 21 de dezembro de 1997. Nós merecemos, seremos, com certeza, campeões da Copa do Brasil. Eu confio. E você? Um grande abraço, um excelente sábado e até amanhã. Vasco da Gama receberá o Timão no domingo e a Gabi Marino já está no Maraca, ambientada
arquibancada, olhando de perto as coisas que envolvem o Vasco da Gama, a equipe do Diniz. Gabi, bom dia pra você, uma ótima sexta-feira. E aí, além da expectativa, algum segredinho já revelado? O Rio de Janeiro continua lindo. Tudo bem, Renata? Muito bom dia pra você, Edu, Cicinho, Ronaldão. Eu falo direto do gramado do Maracanã. Tô quase entrando em campo aqui, viu? Tudo aqui no Maracanã sendo preparado pra essa grande decisão da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians, a bola rola neste domingo às 6 da noite. Eu vou até sair um pouquinho aqui de quadro pra vocês ficarem com essa imagem maravilhosa do Maracanã, porque domingo essas arquibancadas estarão lotadas de torcedores do Vasco e também do Corinthians. Os ingressos para essa partida estão esgotados. Agora a gente vê uma galera ali fazendo tour do Maracanã. Tem vascaíno por aqui já também fazendo tour do Maracanã. E é isso. Muita expectativa para essa partida entre Vasco e Corinthians. O Vasco que volta a disputar um título nacional após 14 anos. A última vez que teve essa disputa foi em 2011, quando venceu a Copa do Brasil, justamente sobre o Curitiba. E falando um pouquinho sobre o time que vai a campo, o técnico Fernando Diniz deve repetir a mesma escalação da equipe que enfrentou o Corinthians. Aí em São Paulo não deve ter nenhuma mudança. O Lucas Piton segue fora com uma lesão no joelho e o Matheus Carvalho, o Vasco divulgou na manhã de hoje um comunicado que também está fora com uma lesão no joelho esquerdo, mas o Matheus Carvalho fica no banco de reservas. A principal esperança da torcida vascaína, sem dúvidas nenhuma, é o atacante Ryan, jovem artilheiro do Vasco na Copa do Brasil. A gente preparou uma matéria especial contando como é que vem o Vasco para essa partida. Vamos assistir. A imensa torcida do Vasco quer voltar a ser feliz. Após 14 anos, o Cruz Maltino voltou a disputar um título de expressão. A última vez que esteve em uma decisão nacional foi justamente quando venceu a Copa do Brasil diante do Coritiba em 2011. Nos primeiros 90 minutos da decisão, Vasco e Corinthians não saíram do 0-0 em Itaquera. A gente saiu muito conforme em quanto ao jogo, né? Mais que o resultado, a dinâmica do jogo, a forma que a gente encarou esta primeira final, mas ainda não está nada decidido. Agora será aqui no Maracanã. Com o apoio da torcida, o Vasco precisa de uma vitória simples para levantar a tão sonhada taça da Copa do Brasil. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis. O final agora é descansar, recuperar o que a gente puder, estudar e trabalhar para o adversário agora e para essa grande final. Buscar fazer o nosso melhor e trazer esse título para a nossa torcida. Fernando Diniz deve mandar a campo o mesmo time que enfrentou o Corinthians em São Paulo. O lateral esquerdo Lucas Piton segue tratando uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. O provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan, a dupla de zaga, e Puma Rodrigues na lateral esquerda. O meio-campo deve ser formado por Barros, Thiago Mendes e Coutinho. Já no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan.